Boa noite a todos, é um prazer a gente ter uma oportunidade de poder estar divulgando e tendo aulas do Macom, não somente como a gente sempre faz aqui no Macom da Goiás, nas salas ou na varanda, lá embaixo, no sofá, qualquer lugar informal, mas tentar ampliar os horizontes e tentar transmitir as nossas aulas um pouco mais além, passar um pouco das fronteiras, usar um pouco da rede da internet e conseguir chegar um pouco mais adiante para as pessoas que às vezes não conseguem chegar até nós, que não conseguem estar aqui com a gente, não conseguem participar às vezes fisicamente. Fala aí, nem sempre a gente consegue estar presente. E não é porque a gente não quer, muita gente não consegue por trabalho, por facul à noite, mil motivos possíveis. Então veio a ideia da gente começar a botar essas aulas online, ao vivo, e fora ao vivo a gente conseguir também estar gravando e automaticamente quem acabar perdendo, se está em outro país, outro lugar, fuso horário, sei lá, tem a chance de conseguir estar recuperando e conseguindo escutar essa aula em algum outro momento. Quando a gente sentou para começar a perguntar, bom, e aí, o que a gente vai estudar? Então, eu achei que o ideal era a gente conseguir pegar alguma coisa que fosse produtivo para vocês que estão entrando agora na vida do mercado de trabalho. Eu não tenho dúvida que todos vocês crescem num mercado competitivo já, às vezes, desde a hora que estão entrando já na faculdade, parece que já estão entrando nesse mercado, nessa vida de concorrência. O tempo todo, é uma loucura. Então, eu sinto e eu tenho um dos meus grandes medos é que, infelizmente, essa concorrência de mercado, ela acaba tendo uma influência muito grande sobre as pessoas e sobre principalmente as atitudes das pessoas, fazendo com que muitas vezes as pessoas elas acabam passando por certas transformações, às vezes até de caráter, e elas acabam mudando. E a nossa ideia é fazer um curso onde a gente vai atacar de uma forma forte, realmente veemente, a pessoa a manter e a criar certos critérios de vida para que ela tenha isso no mundo corporativo. Como ela pode viver com esses critérios e aprender a sobreviver nesse mundo de concorrência e acabar de, em vez de ser engolido pelos outros, não só sobreviver, como automaticamente ele passar a ser um exemplo para outras pessoas. Porque eu acabo percebendo por experiência que as pessoas que elas conseguem ter e se manter sobre princípios, eles sim acabam se tornando exemplos para os outros e acabam se tornando realmente ícones. E as pessoas param de querer atropelar essas pessoas e acabam querendo seguir elas. Bom, então a nossa ideia é fundamentar essas bases, mexer com os nossos princípios e fazer com que a gente tenha uma vida diferente. Bom, primeiro então eu pensei por onde começar, é natural. Acho que todo mundo aqui, se a gente está falando sobre mercado, talvez a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre dinheiro. Todo mundo que vive em São Paulo, acho que todo mundo que está começando, a primeira coisa que bate na cabeça das pessoas, quem quer dinheiro? Na minha época tinha esse programa do Silvio Santos, tudo por dinheiro. As pessoas estão dispostas a fazer tudo por dinheiro? Singal, o que você disse? Você vê que as pessoas hoje em dia fazem tudo por dinheiro? Como assim? Ari? Você vê que tem bastante gente que faz muita coisa por dinheiro. Abre mão de muitas coisas para... Cara, televisão, se acompanha situações absurdas do que as pessoas são capazes de fazer por dinheiro, não?
Tinha uns programas, na minha época de moleque, eu lembro que tinha um programa que chamava No Limite. Só comia barata, os caras faziam coisas bizarras por dinheiro. O ser humano é capaz de coisas loucas para conseguir atingir um objetivo. Óbvio que a gente acaba pegando na televisão os exemplos mais doidos, mas vocês acham que isso não acaba sendo parecido na vida real? Nas empresas, você acha que não acontece isso? Alguém já leu o livro O Sonho Grande? O livro do Jorge Paulo Leber? Alguém já leu o livro? O pessoal da empresa famosa que comprou a Budweiser e tudo. Pessoal, se vocês acompanham esse mundo, vocês conseguem ler um pouco, vocês percebem que as pessoas, elas realmente são capazes de ficar até 2 da manhã se necessário no escritório, são capazes de derrubar a pessoa que está tentando concorrer com ela, são capazes de fazer coisas, às vezes, que podem parecer contra a própria essência dela, para atingir dinheiro. Claro que sim. E por mais que você fale no começo, não, eu não tenho esse princípio, eu não sou assim. É verdade. Em geral, a gente não começa assim. O problema é que isso acaba entrando nas pessoas. Isso acaba consumindo a gente. Você no começo, quando talvez não tenha tanto contato com essa parte de dinheiro, talvez você não acaba não ficando tão obcecado pela coisa. Mas quando começa a ter acesso por isso, você tem um pouco, você quer mais. Você tem um pouco mais, você quer mais e mais. E começa a tomar conta de você. Vende um apartamento, você quer 2. Você vendeu 2 apartamentos num dia, você sai doido, completamente louco. Você chega no dia seguinte, você quer vender 4. 2 já não é mais suficiente. Ah, mas o 3º apartamento tinha uma pessoa que a papelada dele não estava 100%, e aí precisava talvez de uma assinatura, só que o cara não estava no Brasil. E aí você, no desespero, tentou criar uma assinatura para conseguir a liberação. Infelizmente acontece. Exatamente disso que eu estou falando. As pessoas, quando colocam esse fim, o dinheiro, eles acabam se perdendo, acabam começando a embaralhar as coisas, a desfocar e acabam começando a perder os próprios princípios. E quando eles perdem os próprios princípios, aí começam os erros. E a sequência de erros, pessoal, ela pode ser muito grande. O que a gente precisa, então, para começar, quando a gente quer entrar realmente no mercado, é fixar, antes de tudo, quais são os nossos verdadeiros princípios. Você quer entrar no mundo dos negócios? Não importa o que você vai fazer. Você quer vender tomate? Não importa. Quais são os seus princípios quando você vai fazer isso? Quais são as coisas que você não está disposto a fazer de jeito nenhum? Quais são as coisas que você está disposto a levar até o final? E saber que você nunca vai vender esses princípios. Algumas semanas atrás, eu contei uma história famosa de um sul-africano que mora nos Estados Unidos, chamado Kevin Bernard. O cara ficou muito famoso. Ele escreveu um livro que virou um best-seller. Contei para você, não, da história? Ele é um cara muito legal. Esse livro dele falava sobre leopardiologia. Já decorei. Leopardiologia. Qual que é a ideia da leopardiologia? Ele falava sobre a pessoa ela usar o
os princípios do leopardo e usar isso para os mundos dos negócios. Não, virou best-seller nos Estados Unidos. O livro do cara foi um dos livros mais vendidos. O cara virou um fenômeno. Então, ele foi tão... Esse cara conseguiu virar um fenômeno tão grande nos Estados Unidos que a Microsoft convidou esse cara para fazer a abertura do evento anual que eles têm para todos os funcionários. Então, o vice-president John, sei lá das quantas, ligou para ele e falou: Kevin, a gente quer que você seja o cara que vai fazer a abertura do nosso evento. E aí esse cara, o Kevin Bernard, ele ouviu, ele falou: ok. Eles falaram qual que é o preço, ele falou, ele fazia, tal. Falaram para ele: olha, tem que ser você, a gente quer você é o cara do momento. Não tem como o evento da Microsoft abrir sem você para fazer o começo do negócio. Tá bom. E aí depois, quando ele estava nos detalhes, fechando as coisinhas, falou: bom, mas em qual vai ser o dia? Eles olharam na agenda, falaram tal dia, e aí esse Kevin Bernard é um cara que cumpre Shabbat. Ele olhou e falou: putz, mas é sábado? Falou: olha, desculpa, eu cumpro o Shabbat, eu não tenho condições no Shabbat de fazer o evento, desculpa, eu não posso. O cara falou, começou a rir, falou: tá bom, qual que é seu preço? Aí ele falou: não, você não entendeu, eu cumpro o Shabbat, eu não vou ir. Ele falou: não, que é o dobro? Eu entendi, tá? A gente paga. Ele falou: não, eu cumpro o Shabbat, eu não vou. Aí ele falou: não, você não... A gente já falou que a gente quer você, não tem problema. Qual o valor? Ele falou: não tem valor. Aí o cara ficou em silêncio, o cara da Microsoft falou: ok, eu triplico o preço. Aí ele falou: não, eu não vou, não vai acontecer. Aí ele falou: Kevin, você fechou já comigo, eu faço questão, não vou abrir mão. Aí ele falou: John, não vai rolar, eu sou Shomer Shabbat, eu não vou ir, não adianta. Bom, discutiram, ele viu que o cara não ia abrir mão. Ele conseguiu, eles mudaram o evento da Microsoft do sábado para domingo. Foi a primeira vez na história que o evento da Microsoft foi feito no domingo. Bom, rolou o evento, ele fez, foi impactante, incrível. E esse John, algumas semanas depois, ele ligou para ele, para esse Kevin de novo, e falou para ele: olha, eu preciso te contar que a gente estava num avião, num avião particular do Bill Gates, e ele estava falando do evento, como foi incrível e tal, e aí, um momento depois de tal, ele acabou perguntando, falou: mas por que o evento foi no domingo? E a gente falou para ele: não, isso aconteceu, eu contei para ele toda a história com você da negociação e tal, e eu falei: Bill, cara, mas eu ofereci para ele o triplo, eu falei, eu não entendia. E o Bill Gates falou para ele, começou a rir e falou: isso é o que acontece quando você negocia com alguém que tem princípios acima do dinheiro. Essas pessoas nunca vão mudar. Esse foi um Kiddush Hashem que não tem limites, incrível. Olha o que esse homem fez. O exemplo, quando você bate um pé no chão e você fala: até aqui, isso aqui eu não estou disposto a abrir mão, desse limite eu não vou passar, eu não vou fazer. Se isso é errado, eu não faço. Eu faço as coisas da forma correta. Diferente do que isso, não vai acontecer. Eu não preciso derrubar pessoas para conseguir ter sucesso. Se tem duas pessoas que cuidam da mesma coisa, a forma de eu conseguir atingir o meu sucesso não vai ser derrubando o outro. A forma de eu conseguir ter sucesso vai ser fazendo a minha parte do melhor jeito. Bem-vindo. Fazendo do melhor jeito. Me dedicando da melhor forma possível. Fazendo o meu best. Se eu consigo me desenvolver no meu máximo, se eu consigo me entregar ao meu máximo, se eu consigo ter os meus princípios, as pessoas da minha volta vão olhar e falar: oh, é isso que a gente está procurando. Esse é o cara. Isso acaba influenciando tudo que tem à sua volta. Mas se desde o começo você se mostra uma pessoa
que você já é volátil e que você não tem certeza dos seus próprios princípios, as pessoas já não vão confiar em você da mesma forma e você mesmo não vai estar seguro do que você quer e do que você está fazendo. Se você quer ter sucesso, quando eu falo sucesso, eu repito de novo, eu não estou falando aqui de dinheiro. Muita gente tem dinheiro. O custo disso pode ser muito alto. A gente está falando aqui de felicidade verdadeira. Família, filhos, você deitar na sua cama à noite, tranquilo, indo dormir, você sabendo que você está construindo uma coisa linda, com princípios, e não algo a qualquer custo, não sabendo que você fez uma fortuna porque você comeu formiga, mas quais são os princípios do que você construiu. Eu estou falando uma loucura? Vocês acham que as pessoas têm que construir algo acima de tudo? Tipo, o importante é ganhar? O importante é fazer? A gente viu... vou dar um caso, eu acho que bom, não? O que aconteceu na Copa São Paulo esse final de semana? Um exemplo talvez positivo para a gente discutir 2 minutos. Tem um garoto, acontece, errou. Pessoas erram na vida. O garoto errou. Ele usou uma outra identidade e se inscreveu num campeonato para garotos. Ele era mais velho e se inscreveu com uma outra identidade e prejudicou lá a equipe dele. Ele prejudicou a equipe, prejudicou os outros garotos da idade. Eles tinham chegado na final. Foi todo mundo desclassificado. Agora, Paulista. Foi todo mundo desclassificado. Acabou. Os caras chegaram na final, caiu fora. Foi desclassificado porque um garoto estava fora do parâmetro. Ele tentou de uma forma extrema. Tentou chegar lá, cortando todos os caminhos. Se a gente parar para pensar, qual foi o preço disso? O tombo pode ser grande. Pense em todas as pessoas que ele levou junto com ele. Quantos garotos vão deixar de ter oportunidade agora? Uma loucura. A gente aqui está falando sobre equilíbrio. A gente aqui está falando sobre complexidade. Se uma pessoa está bem, se uma pessoa poder trabalhar, se uma pessoa está feliz, se a pessoa está completa em todos os sentidos. Certo ou não, Chico? Sim ou não? Com certeza. Muitas vezes a gente fala o termo workaholic. Alguém consegue definir para mim workaholic? Viciado em trabalhar? Viciado. É positivo ou não é positivo uma pessoa workaholic? Nenhum vício é positivo. Negativo. É? Ele coloca o trabalho acima da vida pessoal dele. Todo mundo concorda ou não? Você trabalha, pensa só no O trabalho. que você diz, Singal? O cara é viciado em trabalho, o cara ganha dinheiro, porque ele sabe que ele tem que ganhar dinheiro para poder doar para mais gente e ele sabe que é o certo. Não pode parar de trabalhar. Singal falou uma coisa punk. Depende qual é o foco dele, né? Oh! Que a gente ouviu uma coisa bonita. Repete aí, pera, filma aí, vou repetir. Depende qual é o foco dele. Qual é o objetivo. Talvez a palavra workaholic, ela hoje em dia, ela cai muito mal, porque as pessoas elas usam essa palavra com princípios que talvez não são os melhores. Talvez os princípios que as pessoas estão usando essa palavra não são os maiores princípios. O workaholic que a pessoa faz é ficar o tempo todo se matando de trabalhar só por dinheiro. Se o cara realmente fica 20 horas por dia, o cara não dorme nada, o cara não come, o cara passa o tempo todo fazendo dinheiro, realmente é uma loucura. Por dinheiro você vai se matar?
você vai ter problema de saúde, você não vai ter família, tal, tudo, um monte de problemas por nada, por dinheiro. Realmente isso é um problema. Agora, uma pessoa que ela coloca esse workaholic com uma meta positiva de vida, que não seja o dinheiro. Você falou uma coisa bonita também, sim, nós falou, sei lá, o cara colocou uma meta, ele vai salvar pessoas. O cara vai construir um hospital. Ele precisa construir um hospital e precisa levantar 3 milhões. Então o cara, durante 5 anos, o cara vai se matar para conseguir esses 3 milhões para ter um hospital. O cara foi um workaholic negativo? Não! Todo mundo sabe que esse cara foi um herói. Porque o cara construiu uma coisa linda. Então a gente volta para o negócio dos princípios de novo. Sempre vai depender de qual é o nosso princípio. Qual é o foco? Dinheiro, pessoal, é um meio, não é o fim. Dinheiro faz parte do jogo. Dinheiro é bom, ajuda, mas não é tudo. Vocês, quando são jovens, parece que vocês colocam só isso como meta de vida. Vocês têm que tirar isso um pouco da cabeça. Dinheiro é bom, beleza, é legal, você consegue comprar várias coisas, mas não é o fim. A gente não pode tocar a nossa vida como se isso fosse o nosso único objetivo. As coisas não podem ser levadas dessa forma. Uma pessoa que ela entra no mercado com um único objetivo, fazer dinheiro, e é só isso, esse cara, ele vai ter uma dificuldade muito grande em prosperar na vida de uma forma geral. Pode ser que ele vai ser milionário, pode ser, realmente vai, mas esse não é o objetivo de vida. É legal, você pode ter uma casa, você pode ganhar comida, você pode comprar presentes para sua esposa, sua futura noiva. É um show, é uma delícia isso, não tem problema nenhum. Desculpa, obrigado. É jeito, brincadeiras à parte, dinheiro ele é um meio, mas a gente tem que saber separar as coisas. Isso é muito importante. Qualquer pessoa que entra no mercado, ele tem que saber separar quais são as metas de verdade da vida dele, aonde ele quer realmente chegar. E é impressionante que as pessoas que entram no mercado com a cabeça no lugar, eles conseguem prosperar de uma forma muito mais equilibrada. Eles conseguem saber a hora certa de dar os passos. O crescimento dele dentro da empresa é diferente. Ele consegue crescer sem machucar os outros. Ele consegue ser uma pessoa que tem um ambiente muito mais positivo dentro da empresa. Ele consegue ter uma comunicação muito mais positiva com as pessoas que estão em volta dele. Ele não se torna uma pessoa petulante perante os chefes dele. Ele não é uma pessoa arrogante. Essas são coisas que atrapalham muito o clima de trabalho. E tudo isso é movido por pessoas que só querem dinheiro. O foco é outro. Mesmo uma pessoa que quer para algo, quando ele quer com outro objetivo, esse querer já é muito mais equilibrado. É muito mais equilibrado. Mesmo uma pessoa que quer para casar, ele já vai querer de uma forma mais equilibrada, porque é responsável. Ele está pensando na família. Ele está construindo algo. Isso é importantíssimo para vocês. Entrem com uma cabeça coerente no mercado. Não corram. Construam. Tenham um foco positivo. Vocês estão começando agora. Eu não sei se vocês alguma vez já fizeram esse brainstorm, mas eu acho que isso é fundamental. De verdade. É sentar sozinho e pensar, cara, o que eu estou construindo? O que eu quero de verdade? A maioria das pessoas senta e só pensa em fazer dinheiro. Se vocês realmente só estão pensando no fazer dinheiro, pessoal, é uma pena. É uma pena. Porque vai ser vazio. Não vai satisfazer vocês. E a chance de criar problemas é muito grande. Está na hora de mudar o foco.
O que vocês querem construir? Uma questão, não é ainda muito cedo, antes da gente entrar no mercado de trabalho, a gente querer saber o que a gente vai querer daqui no futuro. Eu posso ter uma ideia, eu posso ir no Flow, chegar no momento e eu saber, é isso que eu quero, até então não tenho como saber. De novo, a pergunta é boa. Eu não sei se necessariamente você precisa colocar já a sua meta final de vida. Não sei. Mas eu acho que as pessoas elas vivem de metas. Eu acho que você pode criar uma meta momentânea. E essa meta momentânea ela não precisa necessariamente ser uma meta vinculada só a dinheiro. Como a gente falou, pode ser que agora a sua meta momentânea é construir uma família. Cara, eu estou com 25 anos, 20 tralalá, e eu hoje preciso construir algo. Construir algo é uma coisa equilibrada. Não, para construir alguma coisa, então eu quero um dia sentar com o meu futuro sogro e poder apresentar alguma coisa para ele. Isso não é arrogante, isso é coerente, isso é construído. Então você colocou uma meta, você trabalha em cima dessa meta, você vai procurar um emprego estável, você vai tentar dentro desse emprego estável ser uma pessoa que as pessoas vão olhar de uma forma boa, você vai seguir uma carreira, você vai fazer as coisas passo a passo. É uma meta curta, mas você vai criar ela. Você não vai entrar para fazer dinheiro. Um cara que entra só por fazer dinheiro, ele não vai construir, ele é que se bobear entre nós, ele não vai nem guardar. Infelizmente, ele nem às vezes guarda. É tão obcecante, é tão doido, que a pessoa fica correndo atrás e às vezes ele não se dá nem ao trabalho de guardar. Ele só vai gastando. Porque ele acha que vai fazer tanto mais que ele não para. Óbvio que eu acho, ao meu ver, que colocar metas positivas, tipo de alguma coisa boa também, como a gente falou, fazer o hospital talvez é uma coisa surreal, mas poder juntar algum tipo de atividade boa que você possa contribuir de alguma forma, certeza. Isso vai te motivar muito a fazer diferença. Todas as pessoas que eu conheço que desde jovem tentaram ser partners em projetos, acabaram se dedicando cada vez mais para entrar nesses projetos, para ajudar os projetos como meta, eles cresceram muito no que eles estavam fazendo. E muito, eu vou falar, em princípios. E é engraçado que esses princípios acabaram transformando muito as famílias deles, sabia? Até mesmo os filhos. Eu vou falar para você uma coisa, eu sei que vocês são jovens, mas talvez tenha uma coisa que pode ser que é legal se ouvir. Os filhos, eles são um reflexo muito grande dos pais. E você não aprende uma regra, eu vou falar para ela, cara, é importantíssima. Você não vai educar os seus filhos quando eles nascerem. Você está educando eles de agora. Quem você está construindo como um ser humano é o espelho que os seus filhos vão seguir. Isso é muito importante. Então, a forma que você se comportar é o exemplo que os seus filhos lá na frente vão olhar e falar, cara, esse é meu pai. Isso é fundamental. Por isso, essa procura por coisas pró e super positivas vão ajudar demais, até mesmo na educação dos seus próprios filhos. É incrível. Faz uma diferença monstruosa na família da pessoa. Parece doido, né? Mas faz. Mexe com toda a estrutura. Eu tenho até me lembrei de uma história, é curta, mas eu me lembro que ela mexeu bastante comigo. Tem um amigo meu, na verdade, quando eu fui para o Rio de Janeiro para trabalhar, eu conheci algumas pessoas do Rio de Janeiro e na época me fizeram conhecer um dos grandes doadores, uma das pessoas realmente, um dos maiores doadores que existiu no Rio de Janeiro, uma pessoa que morava em Israel. Por acaso eu estava em Israel, eu acabei indo na casa dessa pessoa para conhecer ele. Um cara realmente, um tzadik, uma pessoa que ajuda muita gente, uma pessoa muito boa. E a gente começou a conversar para cá, conversar para lá, e conversa vai, conversa vem, eu não lembro como a gente chegou nesse tema dos princípios.
E ele sabia que eu tinha estudado na Yeshiva de Cotia. E aí ele me perguntou se eu conhecia um fulano. Me falou o nome de um amigo meu. Não sei se vale a pena falar o nome dela. Você conhece o fulano? Eu falei em hebraico, Shimshon. Você conhece o Shimshon? Eu falei, claro. Ele falou o sobrenome. Eu falei, claro. Esse cara é um tzadik, mora em Israel, super tzadik. Ele falou, começou, ele falou, quanto tzadik você acha que ele é? Eu falei, esse cara... Ele falou, tudo que você acha que ele é, multiplica. Eu falei, por que você está dizendo isso? Vou te contar. Ele me contou que era um garoto que era órfão de, acho que de pai, se eu não me engano. Quando ele foi casar, ele era parente distante desse doador. E ele quis ajudar, então ele pegou, ajudar no casamento. Pessoa muito boa. Ele mandou um cheque, presente, de $50 mil. De presente para o casamento. O cara dá um start na vida, pessoa muito boa. Passaram umas 2 ou 3 semanas do casamento. Ele recebeu o cheque de volta, uma carta do garoto de agradecimento, dizendo que ele tinha feito as contas com a futura esposa, com a esposa, e que eles achavam que eles iam conseguir se virar sem um cheque, e que ele preferia que ele usasse cheque para ajudar pessoas que realmente precisavam, e que se ele porventura em algum dia realmente precisasse, que ele ia entrar em contato e ia pedir, mas que por agora que ele agradecia, que ele não estava sendo desrespeitoso, ao contrário, ele entendeu o presente, mas ele preferia que ele desse para alguém que realmente estava precisando, e era um garoto que não tinha nada. Então esse homem falou para mim com lágrima nos olhos, ele guardava o cheque e a carta no cofre. Ele falava que toda vez que por causa de negócios, alguma coisa, que ele ficava com raiva por causa de alguém que fez alguma sacanagem, alguém que fez uma coisa feia com ele, ele pegava aquela carta, aquele cheque e lia, e chorava e falava: existem pessoas boas, existem pessoas com princípios no mundo. É um cara que eu conheço, estou falando, um garoto que eu conheço. Olha que coisa incrível. O que é você ter princípios? Princípio que nunca o dinheiro vai comprar. Você acha que o garoto perdeu 50 mil? Sério? Se garanta, ganhou milhões. De verdade. Não é 50 mil que importa. Olha os princípios que a família desse garoto cresceram. Olha quem devem ser os filhos desse cara. Por acaso esse cara hoje é um grande rabino. Lá em Israel. Grande. De verdade. Tem até livro dele em português. O cara é fera. Uma pessoa de princípios. Vocês que estão no mercado e são testados o tempo todo, têm que ter esses princípios. Se vocês não se esforçarem, não refletirem e não se conscientizarem desses princípios, a chance da gente cair e perder o jogo é muito grande. A chance da gente ser engolido pelo sistema. As pessoas hoje em dia que são engolidas, eles não são pessoas ruins. Porque eles querem dinheiro, eles são pessoas ruins? São ruins. São pessoas normais. Ser influenciável é uma coisa normal. Mas o nosso esforço é não ser influenciável. É a gente tentar trabalhar para a gente ganhar disso. Tá claro isso aqui, pessoal? Perguntas? Agora, pergunta? Não. Se alguém quiser perguntar, fica à vontade, viu? O pessoal que está assistindo aí ao vivo. Estamos com 18 pessoas ao vivo, Shlomo. Oh, hi. Bem-vindos.
Bom, cada aula, na verdade, teoricamente, o que eu combinei que eu ia dar essa aula sobre ter princípios acima de tudo, eu terminei, eu acabei. Mas eu gostaria de deixar bem claro para as pessoas, as aulas são de 45 minutos, cada aula, todas as aulas vão acontecer às segundas-feiras, cada aula, por mais que ela faz parte desse mesmo curso, ela vai ser completamente separada da aula anterior. Portanto, se a pessoa só veio ouvir aquela aula, ele não escutou outra aula, ele não está perdido, porque cada aula vai falar sobre um tipo de crescimento diferente. A aula seguinte a gente vai falar sobre não existe corta-caminhos para o sucesso. A gente vai falar sobre todos os níveis de crescimento que uma pessoa precisa atingir para conseguir chegar lá. E a gente vai começar a batalhar e trabalhar sobre o crescimento pessoal. Quais são as nossas características que elas precisam ser trabalhadas para a gente conseguir atingir esse sucesso. A gente vai falar bastante sobre aprender a ouvir os outros, como aprender a ouvir os outros, como não falar nas horas erradas, é uma outra coisa importantíssima. A gente vai falar sobre nervosismo no nosso curso. A gente vai falar sobre humildade. A gente vai falar sobre comunicação em equipe ativa. Como gerir pessoas. Como escutar de pessoas que estão acima e como escutar de pessoas que estão abaixo. Eu já perdi agora a noção de tantas aulas que eu já escrevi, mas eu acho que o mais importante é o seguinte: tem muito para a gente se trabalhar. Eu gosto de usar a introdução de um livro chamado Meselat Yesharim, que é talvez o maior ícone que a gente tem sobre comportamento, onde ele fala o seguinte: eu não vim trazer nenhuma novidade, eu vim só lembrar a gente de coisas que infelizmente a gente acaba esquecendo com o nosso dia a dia. Então, o nosso curso, na verdade, eu não vou inovar, mas eu vou frisar e a gente vai trabalhar sobre princípios básicos e como a gente conseguir se fortificar nesses princípios. Por exemplo, parece um clichê falar que a gente não pode ser pessoas nervosas no trabalho. Mas como não ser nervoso? Como não estourar? Como se manter calmo? Fácil falar, mas para conseguir isso na prática tem que ser trabalhado. E a gente vai aprender como se trabalhar. E disso que se trata o curso. Todas as segundas-feiras, das 7 em ponto, às 7h45. Pedimos a todos que sejam pontuais. O Macom tem aulas todas as noites. Quem quiser, está bem-vindo a vir em pessoa, escutar as aulas comigo, o Rabino Danny Reutemann, o Rabino Jequiel, ou nos outros Macoms, Macom de Hebraica, o Rabino Danny Weiman. Não falta pessoas. Tem horários, só entrar em contato com a gente por Facebook, no site do Macom, ou por e-mail, por telefone, estamos à disposição. Super bem-vindos, foi um prazer. Boa noite a todos, obrigado. Tchau.